Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhadinha aqui no cordzinho do Show do Esporte, da Band e também do Mil Grau e também da Resenha Alviverde, onde eles trouxeram as últimas informações do mercado da bola do Verdão, que está agitadíssimo. Um craque pode pintar aí no Verdão, dando um chapéu no rival, e olha só quem já chegou esse novo contrato. Fique até o final do vídeo, já deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês, vamos embora lá. Anunciou hoje, o Palmeiras oficializou de fato a contratação do volante do Marlon Freitas, ex-Botafogo, jogador de 30 anos, fica no Verdão até o final de 2028 e esse é o primeiro reforço. Para a temporada de 2026 do Palmeiras, está mais cauteloso no mercado, investiu muito na temporada passada, né? Acabou não conquistando títulos, mas brigou por todos até o final. E aí a gente já comentou isso aqui, GV, o pessoal que está chegando agora, a gente vai falando de novo, um perfil diferente de contratação. O Marlon foi capitão do Botafogo, foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, tem uma presença muito forte no vestiário, aquele cara líder que gosta de falar, a gente está acompanhando as imagens aí, que chacoalha o time quando precisa, algo que parece que faltou muito nesse Palmeiras dessa temporada, que ficou muito sobre o Abel. O Abel faz a cortina de fumaça na coletiva de imprensa, o Abel precisa desse chacoalhão na beira do campo, no vestiário, e quem é essa referência no vestiário? Não sei se ele já vai chegar com tanta pompa, porque ele chega num time já que tem o seu azeite, um time já fechado, um vestiário muito unido. Mas ele é essa figura ali que a gente estava acompanhando. Um cara que fala e vem e puxa. Trazer o Marlon pelo que ele jogou em 2024, quando o Botafogo ganhou tudo, é uma coisa que é pescar no aquário. O Marlon tá vindo pro Botafogo também pelo que ele fez em 23. Pro Palmeiras. Desculpa, vindo pro Palmeiras do Botafogo também ou principalmente porque ele fez em 23. Tecnicamente não é um gênio, não é um cara brilhante, mas tem uma minutagem altíssima, joga sempre, ajuda sempre, vai machucado, vai com dor e é um jogador cascudo. Porque em 23, no ano que o Botafogo arrancou e tomou aquela remontada do Palmeiras, todo mundo tomou porrada naquele time do Botafogo e o Marlon era o cara que segurava, era o único que ia pra coletiva, era o único que botava a cara, era o único que em momento algum, hoje eu tô com uma dor, você poupado. Quando o Palmeiras arrancou, igual um foguete, vai com manco. todo o mérito, e vai manco, e vai com dor. Então, isso é o que todo treinador, principalmente o cara da bola, que é o caso do Abel, o jogador e etc., quer no seu vestiário. E futebol, assim como o senhor e a senhora também que estão em casa, hein? Olha lá, e todo mundo se fala na profissão. Todo mundo sabe que é o Marlon. Se você perguntar pro departamento médico do Botafogo, pro cara da gestão, o quanto o Marlon é importante no vestiário, o quanto o Marlon vai pra fisioterapia e fala, tô com dor, mas eu vou. É isso. E o Abel Ferreira é um cara, ele pode ser tudo. E ele é meio mala, ele é meio chato. Mas o cara é multicampeão, não tem como negar. O cara conhece do universo do futebol. Eu tenho certeza que o Marlon vai agregar. Tem o Andrés Pereira, a gente falou na primeira metade, sei que estava dormindo, não viu ainda, a Lívia trouxe pra gente, que é um grande jogador. O Palmeiras tem um grande time e acho que o Palmeiras entra com o pé direito. O Evangelista se lesionou. Sim. E estava jogando o Lucas Evangelista e o Andréas no meio de campo, ali o Andréas um pouco mais adiantado. Com o Evangelista fora, o Marlon chega para essa função. Pode ter certeza que ele vai ocupar esse espaço do Evangelista para o Andrés ficar um pouco mais à frente e ter essa liberdade. Precisa. Dar liga, por quê? O Danilo é um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Ex-Palmeiras, estava fora, veio pro Botafogo. Na estreia dele, ele acabou com o jogo pelo Botafogo. Marlon fora por suspensão, por lesão. Quando o Marlon volta, todo mundo falou, agora deu liga. Marlon e Danilo. Levou uns 5 jogos pra encaixar e depois encaixou. Então, assim, na teoria, Andrés Pereira ou até o Evangelista e o Marlon vão se entender, mas precisa do azeite. Tem que ter um molho. Será que vai ter um molho? Eu acho que vai dar bom. O André jogou no futebol carioca, o Marlon tava lá também. Acho que vai dar bom. É o seguinte, o Palmeiras tá tentando furar o negócio com o Fluminense e trata-se do jogador Savarino, fechando com uma treta boa aqui de mercado para vocês. Savarino, Botafogo, Fluminense e Palmeiras. Virou uma triangulação aqui o negócio. O que tá rolando? Botafogo tinha negócio encaminhado com o Fluminense, Savarino pro Flu, mais o Wallace Davi, mais a grana pro Botafogo. Inclusive, Erlen, se você quiser até falar, porque essa do Savarino quem trouxe foi você, mas você viu de uma fonte no Botafogo, né? Quem que trouxe essa informação, por gentileza? Aqui a César o que é de César, né? Informação do canal do TF, né? Um canal que a gente já trouxe por aqui de um botafoguense, que acho que é o maior canal alternativo aí do Botafogo e, né, produz conteúdo aí diariamente.
E a informação é exatamente sobre o Palmeiras tentar realmente um chapéu, né? Ele até enfatizou no vídeo dele que o Palmeiras já fez isso com o Marlon Freitas através da ligação do Abel Ferreira, que hoje o Marlon Freitas falou sobre isso na apresentação dele ali no anúncio, né? E agora o Palmeiras tenta atravessar, porque de fato eles deram como certo durante ali, tipo, de manhã e tal, que o Savarino ia pro Fluminense, e agora mudou porque realmente não tá nada acertado, e aí, segundo ele, depende do Savarino. Tipo, ele tá totalmente assim na mão dele escolher para onde vai, escolher se segue a negociação com o Palmeiras, né? Tipo, se vai ouvir mesmo o Palmeiras, ou se fecha ali com o Fluminense. Então, o Palmeiras realmente entrou forte ali para, tipo, quase que um leilão, né? Mas esse lance da escolha do jogador conta muito. E o Savarino, né, eu acho que foi o jogador que eu mais vi rodando o nome em vários clubes, né? Inicialmente foi no São Paulo ia tentar algumas trocas lá com o Botafogo e ele estava envolvido. Depois acho que teve o próprio Corinthians, teve o Atlético Mineiro e agora o Fluminense que estava mais avançado, né? E aí o Palmeiras entrou, então, na disputa aí pelo Savarino, e eu gosto bastante. Quando ele estava ali, essa questão com o São Paulo, minha esposa até fez um levantamento lá pro site dela, falando um pouquinho de problema com lesão, né? Que ele é um jogador que acaba se lesionando mais do que o normal. Mas falando do futebol dele em si mesmo, é um jogador que é numa posição que a gente precisa, né? A gente estava falando sobre o Matheus Pereira, e a gente falou sobre isso, sobre o camisa 10, o meio campo lá, então é um jogador que a gente precisa, é um jogador que eu gosto. E a gente já tem o Marlon Freitas indo do Botafogo, né? O Palmeiras daqui a pouco vai trazer o Textor para cá também. E para quem não tem acompanhado, o Botafogo está com o transfer ban que deve cair, né, nos próximos dias aí, durante a semana. Mas o Botafogo tem muitos problemas dessas temporadas recentes, dessas maluquices recentes aí que o Textor fez para ganhar finalmente, né, os títulos ali. Tem jogador de 2, 3 temporadas atrás que eles ainda nem pagaram, assim. Então eles precisam colocar tudo em ordem, porque a SAF veio, fez um monte de cagada, e aí a dívida fica pro clube, né? Quem diria, né? Eu avisei aqui, na hora que o Textor tava arrumando essas brigas de bastidor, eu falava, ó, o Botafoguense tá abraçando essa briga do Textor, na hora que ele sair fora, a treta vai ficar pro clube e vai ficar pro torcedor. E agora a gente tá vendo os caras bravo com o Marlon Freitas saindo, deve ficar bravo com o Savarino também, mas aí vai fazer o quê? O jogador profissional, né? Ele vai para onde ele sabe que ele vai receber, para onde que ele vai ter um contrato maior e faz parte do jogo, né? A informação é do TF lá, youtuber e do canal do Botafogo. E alguns dados sobre o Savarino aqui, viu? 29 anos, 48 jogos em 2025, 6 gols, 7 assistências. Tem contrato até 2028, contrato longo. Botafogo pagou 2,4 milha de euros para tirar ele do Real Salt Lake. Foi um investimento pesado ali para o Botafogo na época. E onde ele entraria para o Palmeiras. Ele é aquele ponta de trabalho sujo ali, né? Ele recompõe, ataca espaço, ele chega na área para fechar ali em segundo pau. Ele não precisa de 10 toques na bola ali para ser sutil. Ele não vem para ser o cara do time. Ele vem para é mais um jogador para ser elenco. Ele é um bom jogador, ele vem para aumentar o piso do elenco. Então ali seria talvez menos dependência de um Paulinho estar 100% fisicamente, talvez menos peso para Vitor Roque, Facundo, enfim. 29 anos, para mim já é reforço de impacto imediato, né? Não seria impacto de revenda. Se você pagar caro, você tem que esquecer o retorno financeiro aqui, né? E ali, mais o que você falou também, que é o momento do Botafogo, né? O Botafogo, ele tira mais um pilar, o Palmeiras tiraria, né? Mais um rival, o pilar de um rival, que já vem derretendo esportivamente. É ótimo para o Palmeiras, né? Mas tende a inflamar ainda mais o lado ali da torcida do Botafogo. Eu não sei se o Savarino, o que me preocupa é que é o seguinte, a gente está contratando 2 jogadores, eu contrataria, né, 2 jogadores importantes do Botafogo, mas do Botafogo de 2024, né? Nós estamos em 2026. Do Marlon Freitas, eu acho uma boa contratação. Não sei, eu realmente fico com dúvida a respeito do Savarino. Você acha um bom negócio? Vocês que nos ouvem também acham um bom negócio? Olha, eu gosto de quando saiu esse papo dele no São Paulo, era ele e o Vitinho, né? Eu falei, pô, são 2 jogadores que eu acho legal, assim, que eu gostaria de ter que o Palmeiras fosse atrás. Claro que tem que ver a questão do valor e tal, né? Se não vai ser um negócio muito fora. O Palmeiras tem aquele teto ali para gastar esse ano, mas eu acho que seria um jogador interessante, sim. Eu acho que a torcida do Palmeiras está tratando qualquer um como bagre, né? Então, quando eu vi o nome dele, já vi vários comentários assim. Mas é um jogador interessante, cara. Claro, assim, se eu olhar no Botafogo hoje, se fosse Master League, se você pudesse ali abrir o time, escolher um por um, escolheria o próprio Danilo, né? Que a gente tem
esse carinho por ele, o próprio Montoro também, mas não é Master League, né? Você tem que ir o que tá tendo uma oportunidade aí. Eu acredito que o Palmeiras ter recebido o próprio. Pro Palmeiras entrar assim, tipo, tá todo mundo falando que tá certo com o Fluminense. Pro Palmeiras entrar, eu acredito que o próprio staff do jogador deva ter oferecido, não sei. Né? Porque o Palmeiras nem tem muito esse perfil de ficar atravessando, pelo menos ultimamente a gente não viu. Né? Não é igual o próprio Flamengo, que, né, vai para cima do jogador sem o menor problema. O Palmeiras não tem muito esse perfil. Então talvez, né, vai saber se não é o próprio staff do jogador enxergando que é uma boa oportunidade no Palmeiras, viu que o Marlon Freitas topou e tudo mais, mas, cara, é um jogador que eu gosto. Claro, não é um jogador para você pagar 100 milhões, né? Então tem que ver muito a questão da negociação. Mas se for um valor ok, aí acho que seja legal, porque realmente é uma posição que a gente tá precisando. Seria mais um para ficar olhando a bola passando, né? Indo direto pro Flaco Lopes. Tu tá ardiloso, hein, rapaz? Tu tá marvado aí. E ó, informação de última hora aqui pra vocês, que é a questão do gol do Palmeiras, questão de goleiro do Palmeiras. Informação dos amigos do Nosso Palestra, que é o seguinte: o Abel, segundo fontes do Nosso Palestra, o Abel pretende revezar os goleiros em 2026. É isso mesmo, pretende fazer uma alternância ali entre Carlos Miguel e o Everton, uma coisa que é muito usada na Europa, né? Às vezes um goleiro joga uma competição, outro goleiro joga outra. Então o que está sendo discutido aqui, nesse momento, uma informação de bastidores é que pode ter essa alternância de posição ali na meta do Palmeiras. O que você pensa a respeito, cara? Tu acha isso interessante? Para mim, se fosse discutir titularidade hoje, é Carlos Miguel o titular. Carlos Miguel. Inclusive, o Twitter me massacrou quando eu disse que manteria o Everton. E, de fato, manteria mesmo. Até porque o Carlos Miguel precisa melhorar a saída de bola dele. Precisa se impor mais na área. Olha o tamanho do Carlos Miguel. O Carlos Miguel deve ter, sei lá, 2,10 m, quase o tamanho do gol. Daqui uns dias nem pula. Se a bola for, dependendo do quão alta a bola for. E o que ele precisa melhorar, talvez, seria a saída de bola dele. Mas, Carlos Miguel, titular no gol do Palmeiras. E o Everton ali para agregar experiência, né? Não sei essa questão de revezamento nas competições, né? Talvez para manter o ritmo um do outro. O que você pensa a respeito? Você é a favor desse revezamento? O Guardiola fazia isso no City na época do Ederson, com outro goleiro lá, e ele jogava a Copa da Inglaterra, né? E aí tem essas Copas ali na Premier League que elas são... Você começa ali jogando com o time da quarta, da terceira divisão inglesa, às vezes tem algumas zebras, né? Então você começava ali e esse goleiro na época ia muito bem nos pênaltis, né? Porque era uma Copa... Stefano Ortega. Isso, Stefano Ortega. Isso aí mesmo. E ele ia muito bem nos pênaltis, né? E então era interessante, fazia sentido, assim, colocar ele ali. E aí o Ederson entrava na Premier League, na Champions League. Agora, assim, eu não sei se o Abel pensaria nisso, por exemplo, para jogar uma Copa do Brasil, por exemplo, né? O Everton jogar a Copa do Brasil, jogar algum outro campeonato. Ou ficar alternando de um jogo pro outro. Se for esse tipo de um jogo pro outro, eu não acho legal, porque acho que goleiro precisa sempre ter confiança, né? E aí ele joga um jogo, no próximo não joga, eu acho meio estranho. Mas se for pensar em competição, seria legal e não seria uma novidade, né? Uma parada que já foi muito feita aí no futebol, no mundial todo, assim. Seria legal, mas tem que ver muito bem. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado mesmo, porque goleiro tem que ter confiança, velho. E o Palmeiras pode tirar mais um do Botafogo, hein? Aí vocês vão ficar malucos mesmo. Aí os torcedores botafoguenses vão ficar malucos. Antes, quero falar para vocês que Claudinho pode voltar ao Brasil. Lembram da novela dele com o Palmeiras no final de 2024, início de 2025, né? Ele quase fechou com o Verdão, não fechou, foi lá pro Al Sadd. Ele quer voltar ao Brasil agora e está negociando, ao que tudo indica, um empréstimo, né? Um retorno aí ao Santos por empréstimo. Vocês acham que foi um alívio ele não ter vindo para o Palmeiras naquela ocasião? Ou vocês ainda, né, gostariam de vê-lo aí, queriam ver o Claudinho com a camisa do Verdão? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Porém agora, né, quem quiser o retorno dele agora, acho que não vai ser possível. Parece mesmo que o destino dele vai ser o nosso freguês lá da Baixada. E falando em meia, Maurício quer dar a volta por cima nessa temporada, após um segundo semestre de 2025, bem abaixo aí por conta de lesão, né? O Maurício começou voando a temporada muito bem, mas aí teve uma lesão que atrapalhou bastante, né? Ele não conseguiu se firmar como titular depois que ele veio de lesão, né? Uma pena, cara, uma pena. O Maurício
tem qualidade, é um jogador que não tem muita intensidade. Eu acho até que ele, nos momentos que ele foi destaque na temporada, foi atuando pelo meio, tá? O Maurício não tem essa intensidade assim para poder jogar na ponta. Depois, né, o segundo semestre, aí, vários jogos ele atuando pela ponta, acho que não vai, né? Deveríamos, se eu fosse o Abel, claro, né? Deveríamos jogar com o Maurício ali pelo meio. Podemos jogar com 2 jogadores ali, né? Cabeça de área e 2 meias. Acho que dá para jogar. Acho que dá para jogar. E 2 jogadores de movimentação lá na frente, ou um mais de movimentação, o outro mais fixo ali. É como vinha fazendo Flaco e Vitor Roque, certo? E esses 2 meias, ora, podem cair sim para os lados, mas não com essa obrigação de só jogar ali ou na ponta direita ou na ponta esquerda, tá? E falando especificamente do Maurício, né, volto a repetir aqui, não tem tanta intensidade assim para jogar de ponta. Esperamos, torço muito aí, tá? Que ele retome o seu bom futebol, né? Dê a volta por cima aí nessa temporada com a camisa do Verdão. O Botafogo não confirmou o acerto de Savarino com o Fluminense. Parece que tudo certo aí, o Fluminense acertado com o venezuelano Savarino, mas o Botafogo não confirmou o acerto do Savarino com o Fluminense porque o Palmeiras entrou na disputa pelo meia, camisa 10 aí, venezuelano. Informações aí preliminares, tá? E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeirense. Seria as atualizações do mercado da bola do Verdão. O Show do Esporte aí trouxe as informações da Band aí sobre o acerto e a apresentação de Marlon Freitas. Qual que é a expectativa dele? Ele vai ajudar o meio-campo do Palmeiras, podendo liberar mais o Andrés Pereira para jogar mais perto do gol, né? Ali como um meia central de criação. E a gente espera que ele repita o futebol que ele apresentou em 2024, né? Com a camisa do Botafogo. Esse ano o Botafogo não foi protagonista nas grandes competições, mas é um grande jogador, um grande líder e já era capitão lá no Botafogo. Então, essa informação aí, a apresentação dele e a outra informação aí de última hora exclusiva sobre o Savarino e o possível chapéu aí no Fluminense, que aparentemente estava tudo acertado com o Fluminense ainda do Savarino, e parece que de última hora o Palmeiras tem interesse no atleta e quer o jogador aí para vestir as cores alviverde. Seria uma baita de uma contratação, né? Ele é jogador de seleção aí, venezuelano e tudo mais. Enfim, pode cair pela beirada, pode jogar mais como 10 também. Então, é um grande atleta e se o Palmeiras conseguir os valores esperados, como disse o pessoal aí do Mil Grau também, não é um atleta pensando na revenda, né? Seria um jogador pronto aí, para tentar não pagar tão caro aí, se for contratar mesmo, para ele vir e ser titular do Palmeiras. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima.